Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a biogeografia e a melhor maneira de fazer isso, né, é começando com algumas perguntas. Como e por que os organismos vivos se distribuem na superfície da Terra? Né? É o que nós vemos quando olhamos uma paisagem. Acho que isso é bem importante para uma primeira reflexão nossa, né? Porque a gente conhece as diferenças entre paisagens, animais, organismos, né? Sejam vegetais ou animais. É algo muito claro. A gente observa isso. Então, a gente vai conversar nessa aula aí sobre esses temas, tá certo? Então, o que é a biogeografia? Biogeografia é a ciência que estuda a, a distribuição dos seres vivos na superfície terrestre ao longo do tempo e do espaço. Ela busca entender o porquê e como essas espécies ocupam determinadas regiões do planeta. Então, tudo isso ele tem um passado, né? Um fator histórico. E o que a gente pode inicialmente definir como biogeografia? É a ciência que estuda a distribuição de seres vivos, plantas, animais, fungos, micro-organismos na superfície terrestre, ao longo do tempo e do espaço. Então, o que ela busca? Ela busca entender o porquê e como as espécies elas ocupam determinadas regiões do planeta e o que influencia essa ocupação. Então, ela tem uma relação com a geografia e a biologia, tá? Ela está no cruzamento entre essas duas áreas. Por quê? Porque a geografia ela fornece a compreensão do espaço físico, do clima, relevo, hidrografia e a localização. E a biologia, o que ela faz? Ela traz um entendimento sobre os organismos vivos, a evolução, a adaptação, os ecossistemas. Então, juntas, essas áreas ajudam a explicar esses padrões de vida na Terra. Tá? Por quê? Por exemplo, temos florestas tropicais próximas à linha do Equador e deserto ou desertos em certas latitudes específicas. Tá? Então essa é uma ideia inicial para a gente trabalhar esse tema. Então vamos lá. Aqui os fatores históricos, então. Na parte de evolução das espécies, que ao longo do tempo as espécies elas vão se adaptar aos diferentes tipos de ambientes. As migrações elas se deslocam, né, por conta das mudanças que ocorrem nesse ambiente, mudanças climáticas e geológicas ou busca por alimento mesmo, né, faz com que ocorram as migrações. E a deriva continental, que né, a gente sabe que os continentes já estiveram unidos na famosa Pangeia, e essa separação influenciou a formação de novas espécies em diferentes lugares. Né? Aconteceu e permanece acontecendo. Então, os fatores físicos e ambientais, a gente tem o clima, que é a temperatura, precipitação, luminosidade, elas influenciam quais espécies sobrevivem em determinado local. O relevo, as montanhas, vales, planaltos, as altitudes, né, que afetam o clima e o local. E criam também barreiras naturais, né, que impedem ali, por exemplo, que determinada espécie passe de um lugar para outro. O solo, né, o tipo de fertilidade, o tipo de solo e fertilidade do solo, que vão condicionar o crescimento de determinada vegetação. Então a gente sabe que determinadas plantas crescem em solos com pH mais ácido ou menos ácido. Então é um exemplo, né?
e, consequentemente, os animais que lá dependem. Então, como a gente já tinha conversado, né, sobre o que cada uma das áreas ali, essa interdisciplinaridade da biogeografia e a ação humana. A ação humana está na questão da destruição de habitats, a introdução de espécies exóticas, a urbanização, a agricultura. Tudo isso altera a distribuição natural desses seres vivos. Um exemplo disso, desmatamento da Amazônia, a expansão urbana, né, em áreas específicas, por exemplo, no Cerrado, e espécies invasoras, né, como a gente conhece a questão da introdução do javali aqui no Brasil. Para a gente entender melhor os espaços, né, os lugares, a gente precisa falar sobre os biomas. Então, o que é um bioma? Um bioma ele é uma grande região geográfica que abriga um conjunto específico de vida vegetal e animal. Ele é caracterizado por aquelas condições que a gente já comentou, climáticas, geológicas, né? E eles são grandes, como eles são grandes ecossistemas com características distintas, elas são determinadas principalmente pelo clima, mas também solo, relevo, entre outros fatores naturais ali específicos de cada um desses biomas. Então, o que a gente vai conversar agora? Então, bioma do deserto. Essa parte começa a ser bem importante. Então, ele é muito seco e quente durante o dia, com noites frias, grande amplitude térmica, pouquíssima precipitação. A localização, a gente tem ali, né, a parte da África, né, deserto do Saara, deserto da Arábia, na Ásia, deserto de Gobi, aqui na América do Sul, deserto do Atacama, na Austrália, outros exemplos aí. E a vegetação é escassa, adaptada à seca, né, com cactos e arbustos com raízes bem profundas e com plantas com folhas reduzidas ou espinhos. A fauna é adaptada, animais com hábitos mais noturnos e que retêm bastante água. Por exemplo, camelo, lagartos, escorpiões, roedores e cobras. É uma curiosidade, alguns desertos são frios, como o da Antártida e o de Gol. O que define o deserto é a falta de água, não o calor. Beleza? Savana. O clima ali é tropical, com as estações, né, duas estações bem definidas. Estação seca no inverno, estação chuvosa no verão. Temperatura média e elevada o ano todo. A localização principalmente na África, né, mas também na América do Sul. Um exemplo é o Cerrado. A gente tem outros exemplos ali na Austrália, Índia e Madagascar. Vegetação. As gramíneas, né, são altas, arbustos e árvores mais esparsas. Vegetação adaptada a longos períodos de seca e os incêndios que ocorrem naturalmente. Né? A fauna é mais marcante, com bastante diversidade de herbívoros e carnívoros. E os exemplos, né? Elefantes, girafas, zebras, leões, hienas, antílopes, além de aves e insetos. E curiosidade, os incêndios naturais são comuns e fazem parte do equilíbrio ecológico da savana, tá? Floresta equatorial. Então, clima quente e úmido o ano todo, com chuvas abundantes e bem distribuídas, pequena variação de temperatura entre as estações. A localização, né? É o que está próximo à linha do Equador. Então, floresta amazônica na América do Sul, floresta do Congo na África e florestas do Sudeste Asiático, Indonésia, Malásia. A vegetação é densa, alta, com várias camadas.
árvores de grande porte, cipós, epífitas e sombra constante no solo. Então, é bem rico, né? A parte de floresta equatorial, né? As espécies. A fauna diversificada, com macacos, onças, aves coloridas, insetos, répteis e anfíbios. Então é a alta biodiversidade e muitos animais endêmicos. Curiosidade, é o bioma mais biodiverso do planeta. Então, né, mas também é um dos mais ameaçados ali pelo desmatamento. A floresta tropical, a gente conhece bem, clima quente e úmido, mas com estação chuvosa e estação seca bem definidas, temperaturas elevadas, chuvas frequentes, embora menos intensas que a floresta equatorial. A localização que a gente tem, regiões tropicais, geralmente fora da linha do Equador, pega a Mata Atlântica aqui no Brasil e florestas tropicais da América Central, Caribe, partes da África e Sudeste Asiático. Vegetação, a floresta densa com árvores altas e folhas largas, presença de epífitas, bromélias, orquídeas, cipós e menor exuberância que na floresta equatorial, mas ainda muito rica. Tá? Se comparando a tropical com a equatorial tem uma variedade maior. A fauna também, veja que muda consideravelmente, né? Então é preguiças, tamanduás, bugios, onças, tucanos, morcegos, cobras e insetos e espécies endêmicas aqui ameaçadas. Então a Mata Atlântica brasileira é uma floresta tropical que já perdeu mais de 85% de sua cobertura original. A tundra. Então, a tundra tem um clima frio extremo, com invernos longos e verões curtos. Temperaturas ali frequentes abaixo de 0, né, graus Celsius. Presente no extremo norte do planeta, Alasca, Canadá, Groenlândia, Sibéria e norte da Escandinávia. Vegetação. A vegetação é rasteira, musgos, líquens, gramíneas, pequenos arbustos. O solo raso com esse permafrost aqui é a camada permanentemente congelada, né? Então ele não descongela. A fauna é adaptada com renas, raposas do Ártico, ursos polares, lemmings e aves migratórias. A curiosidade, apesar da aparência estéril, a tundra tem rica biodiversidade adaptada ao frio. Ela tem uma aparência assim que parece que não tem muita coisa ali, mas tem bastante. Os campos, né, que é importante para agropecuária. Então, clima subtropical temperado, invernos frios e verões amenos, chuvas moderadas e bem distribuídas. Localização sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, né, os campos solinos ou pampas, também presentes ali na Argentina, Uruguai e áreas da África e América do Norte, daí, né, como as pradarias e estepes. Vegetação, predominância de gramíneas e herbáceas em pequenos arbustos, poucas árvores, geralmente nas margens dos rios, né, geralmente, né, nessa parte agropecuária, dependendo do que vai ser plantado numa região de campos, o pessoal coloca muita árvore em volta para proteger dos ventos, né, ou de outras questões ali que possam atrapalhar a implantação de um pomar, por exemplo. Então, solo fértil, ideal para agropecuária. A fauna, animais adaptados à vida em áreas abertas, veados, campeiros, tatus, aves, quero-quero, além das espécies ligadas à pecuária. Né? Normal ver gado pastando em regiões que tem esse perfil aqui, né? Um bioma que tem esse perfil. Curiosidade, os campos naturais estão entre os biomas mais ameaçados pela expansão da agricultura e da pecuária intensiva.
floresta temperada. É um clima com 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Os verões moderadamente quentes e invernos frios. Chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Localização: América do Norte, Europa, Ásia Ocidental, China, Japão e Coreia. Sul da Austrália, Nova Zelândia e algumas áreas do Chile e Argentina. Vegetação: árvores caducifólias, perdem as folhas no outono e inverno. Carvalhos, bordos, faias. Subbosque, com arbustos e plantas rasteiras. Alta produtividade, folhas largas. A fauna: cervos, ursos, raposas, esquilos, aves migratórias, insetos. E muitos animais hibernam ou migram no inverno. Na curiosidade, a queda das folhas no outono é uma estratégia das árvores para economizar energia durante o frio, porque se a árvore ela perde folhas, ela pode guardar melhor esses nutrientes sem precisar redistribuí-los. Tá bom? Taiga: clima frio e seco, com invernos longos e rigorosos, verões curtos e secos. Precipitação moderada, em forma de neve durante o inverno. A localização: hemisfério norte, regiões próximas ao Círculo Polar Ártico. Um exemplo: Canadá, Alasca, Escandinávia, Rússia e Sibéria. Vegetação: predomínio de coníferas, dá para ver aqui na imagem. Pinheiros, abetos e laríceas. Árvores com folhas em forma de agulha e resistentes ao frio. Pouca diversidade vegetal, mas em extensão, é bastante. Você pode ver que quando você olha para um documentário, um filme na Sibéria, por exemplo, tem muita árvore, mas elas têm o mesmo formato, são da mesma espécie. A fauna: alces, ursos, pardos, lobos, linces, raposas, corujas e esquilos. Muitos animais têm a pelagem espessa, e o comportamento migratório ou hiberno. E também é conhecida como floresta boreal, é o maior bioma terrestre contínuo do planeta. Então aqui uma perguntinha, para testar. Relacione cada conjunto de características ao bioma mundial correspondente. Então, clima muito frio, solo permanentemente congelado. Esse permafrost que a gente já lembra, Vegetação rasteira com musgos e líquens. O que será que é? Clima árido, grande amplitude térmica, vegetação escassa, composta por cactos e arbustos resistentes. O que será que é? Clima tropical, chuvas abundantes durante o ano todo, vegetação densa e biodiversa. Árvores que perdem as folhas no outono, presença de 4 estações bem definidas. Predomínio de gramíneas, presença de grandes herbívoros como zebras e antílopes. E estações seca e chuvosa bem definidas, vegetação de arbustos e árvores esparsas. Temos opções aqui: deserto, floresta temperada, savana africana, tundra, floresta tropical ou equatorial e o campo, ou pradaria. Então, marque aí, se o 1 corresponde ao Vou deixar aí vocês responderem. Tá certo. E agora também vou passar o vídeo aqui. Dá uma olhada nessas imagens e marca aí qual que é a primeira imagem, a segunda imagem
A terceira imagem. A quarta. A quinta. Não vale chutar, né, pessoal? A sexta. A sétima. E a oitava. Então dá uma olhada, né, na imagem e coloca em ordem ali. Se a primeira é deserto, se a segunda é bioma atlântico, né, Mata Atlântica. Então, né, pessoal, para concluir, é importante que a gente não reduza o nosso campo de visão ao que os olhos estão enxergando. Há sempre uma conexão oculta por trás daquilo com que nos deparamos na natureza. Então, a formação das paisagens contemporâneas ela está ligada a uma longa história complexa, evolutiva, tanto dos seres vivos que habitam, né, como dos elementos não vivos, como clima, hidrografia, solo, relevo, nas diferentes escalas de tempo. Então, por meio de um processo combinado de mutação e seleção natural ou artificial, os organismos vão se adaptando ou sendo adaptados às mudanças de elementos ou aparecimento de predadores, flutuações climáticas, disponibilidade de água e nutrientes, entre outros. Então, a história biogeográfica do planeta ela revela uma regra que quem não se adapta desaparece. Então, eu acho que um primeiro momento aí de conversa sobre esse assunto. E nos próximos temas aí a gente vai abordar mais detalhadamente, tá bom? Até logo.